Agora, qual o maior erro que você vê no mercado agro hoje acontecendo nas vendas? É o erro de abordagem. É o maior erro. Porque assim, o conhecimento técnico eu vou considerar como básico. Base. Entendeu? É o grande alicerce, o conhecimento técnico. A partir daí, se você abordar errado, não adianta o conhecimento técnico. Você precisa do conhecimento para você, na sua abordagem, a hora que for fazer a sondagem, você fazer as perguntas corretas e o produtor entender que você está preocupado com o negócio dele e não com o teu estoque. Porque o teu objetivo não é zerar o seu estoque, é atender a demanda dele. E ele sempre tem demanda. E se você tiver o estoque, você vai atender. Hoje eu recebo um profissional com uma trajetória construída com base em desenvolvimento constante. Engenheiro agrônomo formado pela Federal do Paraná, com especialização e MBA em marketing e vendas, além de uma formação sólida em oratória, comunicação e negociação. Ao longo da sua carreira, passou por empresas como Monsanto e Syngenta, acumulando experiências relevantes e conquistas importantes em vendas, performance e resultado. Também se destacou em treinamentos, sendo campeão em cursos de oratória e comunicação, com reconhecimento tanto no Brasil quanto em outros países. Além de toda a sua atuação profissional, também é pecuarista e agricultor, vivendo na prática os desafios do campo. Um dos marcos da sua trajetória foi alcançar 150 sacas por hectare em trigo irrigado na Bahia. Uma trajetória que mostra, na prática, como o desenvolvimento pessoal impacta diretamente nos resultados dentro do agro. Seja muito bem-vindo, grande Laerte. Obrigado pelo convite, obrigado a Alfa Campo, Carlos, Kessi. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje, tá? E todo esse público que segue, né, a Alfa Campo, ok? Maravilha. Bom, antes de iniciar, gostaria de pedir para vocês que não nos seguem ainda, se inscreva, ative as notificações e mande esse podcast para o máximo de pessoas que você conseguir. Estamos em todas as plataformas digitais. Nos acompanhe. Laerte, eu gosto de começar com uma pergunta muito forte. Claro. Tá? Pergunta direta. Na sua visão, o que realmente limita o crescimento de um profissional? O que mais limita é achar que sabe. Então, no momento que o profissional entende, que ele acredita que sabe, já acabou. Ele está limitado. Então, aquela famosa frase, só sei que nada sei, você só descobre que ela faz sentido conforme você for conhecendo e buscando conhecimento. Aí você vai perceber que pouco sabe. Acho que tem que ter humildade em primeiro lugar. Humildade em primeiro lugar. Maravilha. Só para vocês terem noção, o peso desse podcast hoje. Então, ó, papel, caneta, vai ser poderoso. Laerte, antes da gente aprofundar no assunto, fala para nós um pouquinho quem é o Laerte, de onde veio e como o agro entrou na sua vida. Bom, eu sou filho de agricultores, né? Meu pai, Juvelino, minha mãe, Justina, a gente vem, as duas famílias, vêm do agronegócio, né? São famílias do Paraná, né? Da região de Pato Branco, né? A cidade específica é Coronel Vivida, do interior, e eu já nasci no agro, né? Então me criei em lavouras, andando em cima, junto com o pai, né? Meus tios, né? Vivendo a vida do campo. E a gente vem de colonização, por exemplo, a minha mãe é ucraniana, né, com italiano, e meus avós do próprio lado de pai são italianos. Então a vida que a gente vivia era de colônia. Ou seja, a gente criava o boi, criava a galinha, criava os alimentos. A gente cresceu fazendo vinho, tendo a própria horta, o próprio feijão, o próprio arroz. Então se criou nesse mundo. Eu vivi isso, e como era no interior, hoje eu olho para trás e vejo a beleza daquele convívio em comunidade, frente à religião, frente ao que a gente vivia, como estímulos que o nosso município tinha para desenvolvimento das crianças. Então eu nasci no agro. Então, vamos dizer assim, foi assim que eu entrei, quando cheguei no mundo. Entendi. Laerte, para a gente alinhar, o que é desenvolvimento pessoal para você? Olha, desenvolvimento pessoal, eu acho que no momento que a gente entra na vida estudiosa, hoje as crianças ingressam com 5 anos de idade, começa aí o desenvolvimento pessoal. E o que a gente precisa ter noção? Ele é infinito dentro da nossa vida finita aqui nesse planeta. Sim.
Ele é constante, ele é diário. Você não pode admitir terminar um dia com o mesmo conhecimento que você começou ele. Isso é desenvolvimento pessoal. Cada dia, a cada hora, você pode ser melhor. E nós temos em tempos maravilhosos para isso, extremamente fáceis para quem quer se desenvolver. Porque no seu bolso, quem sabe agora na sua mão, tem um celular, que ele é acesso para qualquer conhecimento que você dar um buscar nele. Caramba. E para você hoje é necessidade o desenvolvimento pessoal? Sempre foi. Se você olhar meu currículo, Cassie, eu acredito que em algum momento você vai apresentar, porque tem a ver com o próprio assunto, vocês vão perceber que desde a faculdade eu já vinha buscando desenvolvimento pessoal em vários setores. Por exemplo, durante a faculdade mesmo, que eu fiz agronomia integral, fiz técnico agrícola também integral, além do conhecimento técnico, eu fiz 3 cursos de oratória durante a faculdade ainda. Porque eu entendia que eu precisava me comunicar melhor. Entende? Eu entendia que era necessário. Eu entendia que eu precisava falar melhor. Então eu busquei melhorar até a minha dicção. Sim. Com treinamentos de dicção e etc. Né? Então o desenvolvimento pessoal, ele é contínuo. E não parei ainda. E não tem como parar. Então você tem que praticar todos os dias. Todos os dias. Deve ser um estilo de vida. Você a cada dia ser melhor que ontem. É isso que eu penso. E você acredita que todas as pessoas, todos os profissionais conseguem essa evolução? Bom, conseguir, a palavra é sim. Querer, poucos querem. Até complementar, antes de você concluir a sua resposta, porque hoje muitas pessoas se sentem limitadas, né? Essa é a verdade. Por A, por B, por algum bloqueio. Você acredita que todo mundo consegue mesmo? Sim, todos conseguem. A questão é persistência. Né? Tem uma frase bíblica que eu uso nos treinamentos, que ela é muito forte e eu acredito que todos vocês que estão assistindo conhecem. É: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei a porta e vos será aberta. Certo? Como que eu olho isso? O que tem a ver isso com desenvolvimento pessoal? Vamos lá. Pedi e recebereis. Quer dizer, você precisa sonhar. Você precisa ter uma meta, você precisa buscar para você receber. Sim. Então repare que tem a ver. Segundo, buscar e achareis. Buscar é a parte do trabalho. Você tem que procurar diariamente o teu espaço, os caminhos que te levam ao que você pediu, ao que você sonhou. E bater a porta, hoje em dia pouca gente bate a porta, porque tem um interfone, tem o celular para ligar, mas bater a porta é bate uma vez, você não abriu, bate de novo. Insistir. Se não abriu, bate de novo. É a perseverança. Você precisa ter perseverança. Então, com essa frase bíblica, você pode orientar a vida de qualquer um. A questão é só como interpretar ela. Então, por isso, Cassie, que qualquer pessoa pode. Mas será que ela está pedindo corretamente? Será que ela está buscando intensivamente? E será que ela está batendo sem cansar? Porque muitos fazem voo de galinha, né? Eu sonho, eu quero, e faz assim. E posa. Ficam 3 dias sem fazer nada. Depois eu quero de novo. Não, tem que ter persistência e consistência na busca. E o profissional que é travado, como ele identifica que ele está naquela situação? Que ele está travado, que precisa evoluir? Então, sim. Isso, o profissional que se sente... Primeira coisa, é perceber, pode ser de feedback de amigos, de colegas, né? Eu acho que a coisa mais sábia que a gente pode falar para alguma pessoa, diz: olha, escute as pessoas mais experientes. Nossos pais diziam: escute os mais velhos, respeite teu avô, respeite sua avó. Por quê? Porque essas pessoas têm uma faculdade da vida, um conhecimento que só se consegue com o tempo. Bom, só a prática. Pede feedback. Pede para o seu gerente, para o teu superior, pede feedback. Primeiro passo. Identificando o gap, bota a mão nisso. Diz: olha, eu tenho uma dificuldade em X. Busca conhecimento, busca fazer um curso, um treinamento e bota a mão nisso. Continua batendo nessa tecla até você aperfeiçoar a nível aceitável. Nem sempre, nós vamos falar depois de pontos fortes, pessoal. O que vai te levar ao sucesso é o teu ponto forte. Sim. Mas o ponto fraco não pode te derrubar. Então você tem que corrigir ele a nível de conviver com ele. Certo? Certo. Então, o primeiro passo é identificar. Identificar, certo. E onde ele perde na prática? Eu não entendi a pergunta.
O profissional que ele não foca nessa questão de identificar. Vamos lá, eu não vou identificar, vou continuar tocando a vida do jeito que eu acho que tá bom. Onde ele perde na prática? Ele vai ficar limitado, né? Limitado à sorte. Porque algumas pessoas nascem mais completas que outras. Sim. Isso é natural. Vamos supor que a pessoa nasceu com uma nota 6, a nível, supondo, com um profissional completo nota 6. Se ele não buscar nada, ele vai travar o seu sucesso em 6. Ah, mas eu conheço alguém que teve sorte. Beleza, aí é sorte. Aí é outra história. Não passa sorte, não passa por planejamento e nem por preparo. Mas sorte, ganhar na Mega Sena também é sorte. Então é 1 em 54 milhões a chance de ganhar na Mega Sena. Então ele perde de várias maneiras. Ele pode ser que fique com o salário dele travado a metade do que ele pode fazer se potencializar isso. Né? Então eu falo sempre, quando converso com colegas, é assim, ó. Às vezes você é uma Ferrari com 1000 cavalos de potência. Só que se você deixar ela na garagem, ela não ganha corrida. Você tem que pôr ela na pista. Ou seja, enfrentar a corrida e aí fazendo as curvas da vida, né? Laerte, cara, tem tanta pergunta pra te fazer, dá vontade de bombardear, assim. Vamos lá. Vamos lá, perguntas. Um comentário em cima do que o Laerte falou, combinando com a pergunta que você fez, se é onde a pessoa perde, uma experiência prática aqui, foi o seguinte, de 2017 até 2018, 2019, eu fiz um curso de conhecimento, de autoconhecimento, conhecimento pessoal, e lá foi com uma coach, né? E ela sempre falava assim, cara, você pode fazer isso, você tem potencial para isso. E eu, né, vindo de onde eu vim, com a visão que eu tinha, não acreditava. Né? Ela dizia que eu tinha um baita potencial para comunicar, para vender, para atuar na área comercial, e eu, por ter traçado uma estratégia diferente na área de gestão, não é para mim. Não quero isso, sabe? E aí quando outra pessoa veio e falou a mesma coisa, aí foi que deu estalo. Porque quando mais de uma pessoa que não se conhecia entre si e não sabia do processo, falou, foi que bateu a chave em mim. Então, combinando com a pergunta que eu quero, onde é que a pessoa perde, né? Por não pedir feedback. Mas quando o feedback vem, a pessoa não acreditar. Sim. No meu caso, foi assim. Mas é normal. O que é normal a gente, quando é jovem, está começando na carreira... eu também recebi feedbacks no passado que eu não absorvi. E hoje, é um hábito que eu tenho, eu agradeço os meus gestores. Semana passada mesmo, entrei em contato com um deles, Flávio Salvadori. Agradeci ele, Flávio, estou te ligando para agradecer, cara. Quanta coisa que você falou para mim, que na época eu não entendi. Mas quanto mais maduro como profissional eu fico, eu mais percebo, lembro de você e sou grato. Entende? Então, nem sempre quando você dá um conselho, a pessoa absorve naquele momento. Mas vai ficar numa caixinha guardada. Em algum momento vai tocar o coração. Por isso é importante conviver com pessoas boas, em primeiro lugar. Então hoje as pessoas que estão próximas a você influenciam... Totalmente. Nós somos, cientificamente, nós somos a média das 5 pessoas que convivemos. Certo? Isso é a palavra científica. O ditado popular, diga com quem andas que direi quem és. Mas isso é verdadeiro, né? Então você precisa estar com pessoas boas, do bem, que façam o bem e que sejam bons profissionais. Que aí sim você forma cada dia melhor, né? Sim. Na sua visão, o que limita hoje um profissional é falta de conhecimento ou mentalidade? A mentalidade. A mentalidade. Porque se a mentalidade for pequena ou travada, como que ele vai buscar conhecimento? Não vai buscar. Porque o conhecimento não. Repare uma coisa, vamos voltar 30 anos no tempo. 30 anos atrás, muitos que estão assistindo agora, eles sabem que para você adquirir um conhecimento, você precisava ir na biblioteca, entrar na fila para pegar um livro. Sim. Esse livro ia ficar na sua mão 3 a 5 dias e você teria que devolver. Hoje está no seu bolso. Você acessa via YouTube diversas palestras. Eu acredito que todos os temas hoje, ou quase todos, via Instagram, tem a informação gratuita. Basta querer buscar o conhecimento. Então, quem quer crescer nunca foi tão fácil adquirir conhecimento como nos tempos de hoje.
Nunca foi tão fácil. Você pode, eu falo, você que já me viu da palestra, eu falo, olha, eu uso a brincadeira, eu falo, dê carona para um especialista. Quer dizer, baixa um podcast. Dê carona para um filósofo, dê carona para uma psicóloga, dê carona para um padre, para um pastor, dê carona para um fisiologista do nosso ramo, um especialista em feijão, um especialista em soja, qualquer especialista, dê carona. Lembra da média dos 5? Sim. Você pode botar um deles aqui já, no teu carro. Pode andar com você todos os dias. Com todos os dias. Quer dizer, você está convivendo com pessoas impossíveis de conviver, quem sabe, pessoalmente. Por exemplo, eu dou consultoria na Bahia, de feijão e trigo. Se eu saio daqui de Formosa, eu consigo ouvir 2 palestras daqui até Luiz Eduardo Magalhães. Você acha que eu chego pior ou melhor do que eu saí? Bem melhor. Eu vou chegar melhor. Sim. Se eu repetir ela, eu vou chegar com um conhecimento muito mais agregado. Então nunca foi tão fácil ter conhecimento, meus amigos. Nunca foi tão fácil. Então por que algum, voltando à sua pergunta, é trava mental? Às vezes não buscou, não recebeu essa dica. Dê carona. Dê carona pro padre que você gosta, pro pastor que você gosta, pros especialistas do agro, que você fala, olha, eu tenho eu quero conhecer mais sobre, sei lá, sorgo. Baixa um podcast, baixa a palestra. E com uma semana, você vira especialista de sorgo. Sem contar que a viagem passa assim, né? Exatamente. Então é muito mais rico a gente fazer dessa forma, Cassie. E assim, fácil, né? Mudou. 30 anos atrás, impossível, né? Nossa, isso tinha que pegar livro, biblioteca, realmente hoje é o querer, né? De fato. É o querer. Então, bater na porta. Eu batei a porta e vou ser aberta. Então é trava mental. Sim. Nós precisamos tirar a trava mental e decolar para o conhecimento. Leste, o que diferencia, né, uma pessoa comum, um especialista comum de um acima da média? Veja bem, como que eu olho hoje? Eu vejo que a pessoa tem que se desenvolver em vários segmentos. Lá no início da minha profissão, como eu vinha do interior, eu tinha um conhecimento do meu mundo, da comunidade que eu vivia, daquele dia a dia da comunidade. E eu adquiri conhecimento técnico, porque eu tive colégio agrícola integral e a faculdade era integral também. Então, assim, foi 8 anos integral. Então eu tinha bastante conhecimento técnico. Mas quando eu caí no mundo comercial, eu percebia que a conversa não era somente técnica. E eu percebia que, puxa, mas eu preciso falar melhor, senão as pessoas não vão me entender. Eu preciso saber falar sobre outras coisas fora a parte técnica, porque você vai numa janta, por exemplo, existem outros assuntos no mundo. Né? Então você não pode se limitar a só o conhecimento técnico. Senão você não consegue entrar em algumas camadas ou algumas comunidades do mundo social, porque você tem um conhecimento muito focado. Então a amplitude de conhecimento, ela enriquece o teu diálogo. Ela enriquece, você pode dar um conselho para uma pessoa que é fora do técnico, como a gente falou até agora aqui. Sim. Né? Dê carona para alguém que você deseja. Então é um conselho fora do técnico, só que influencia no técnico. Então a amplitude de conhecimento, ela vai te dar essa abundância. Não estou falando para estudar menos a parte técnica. O meu pai me ensina uma coisa muito importante. Conhecimento não ocupa espaço. Ele não ocupa. Então não tenha medo de adquirir conhecimento. Eu não estou dizendo para parar de estudar a parte técnica ou para... Não, pelo contrário. Eu já falei para vocês aqui, eu era conhecido como extremamente técnico dentro do mundo da multinacional. Então, assim, eu era excessivamente técnico. Eu não vejo dessa forma. E você tinha dificuldade para expressar? A parte técnica? Não. Vamos lá. Na hora que você estava falando, você entrava muito na parte técnica ou você já conseguia desenrolar outros assuntos? Não, depende do ambiente, né? Então, por exemplo, você vai dar um dia de campo. Você tem 15 minutos para falar, por exemplo, você que trabalha no agro. Você tem que desenvolver teu texto para 15 minutos com efetividade. Você tem compromisso técnico naquele momento, técnico e, como orador, por exemplo, de mandar mensagem para o agricultor. Não é o produtor não tem obrigação de entender você. É você que tem a obrigação de fazer ser entendido. Então, por que o profissional tem que estar aberto ao aprendizado? Eu acho um crime, eu olhando como produtor, que sou produtor também, e pecuarista,
É um crime quando um profissional aborda de maneira errada o produtor. Por quê? Às vezes ele tem a solução na mão, mas ele usou a abordagem errada ou não se preparou, e quem vai pagar o grande prejuízo é o agricultor, porque ele precisava daquela ferramenta. Só que ele não soube passar. Ele não soube passar, ele não soube transmitir aquela necessidade. Então, repare que a gente precisa estar aberto a vários conhecimentos. Sim. E não ocupa espaço, meus amigos. Pode ficar à vontade, que o cérebro é infinito. Hoje, assim, tem muitos profissionais que realmente são feras no que fazem, né? São excelentes, muito técnicos, porém não conseguem transmitir. Aí você vira um livro, né? Que tem muita parte técnica, mas como é que faz? Rapaz. E como manter... Como o profissional consegue se manter em um ambiente de pressão? Porque assim, a gente está falando de técnica, né? Da forma de se expressar. E quando você cai dentro de uma empresa, pressão para você ter resultado é grande, ou se você realmente quiser empreender, a pressão é ainda maior, que você tem que buscar resultado. Claro. Mais do que nunca. Sim. Senão você não come. Como manter sob um ambiente de pressão? Bom, primeiro passo, Cassie, é assim, ó. Ninguém aqui que está assistindo trabalha para alguma empresa. Você pode estar vestindo a camisa daquela empresa, mas você trabalha para você. É o teu nome que está no jogo. Se você for um mau profissional, não é a empresa que vai pagar o pato. É a sua vida profissional que está sendo enterrada. Então, como que eu olho para a minha história? Eu sempre trabalhei para mim. Eu usei a camisa de empresas com muito amor, certo? Sou muito grato. O tempo que eu passei na Monsanto, o tempo que eu passei na Syngenta, que foi a maior parte na Syngenta, todos os gestores aqui que eu tive. Ficou quantos anos lá? 16. 16? E na Monsanto? 4,5, quase 15. Então o que acontece? Sou muito grato a isso, mas eu sempre trabalhei para defender a minha história. Ou seja, eu nunca fiquei olhando para relógio, eu nunca fiquei olhando para, acabou meu horário, hoje eu não vou porque é sábado, hoje eu não vou porque é domingo. Eu preocupava em entregar o que a gente precisava ser entregado. Agora, frente à pressão, eu sou um ser humano, também me abala. Não é todo dia que a gente está altamente motivado, altamente capaz de executar. Tem os momentos de fraqueza. Basta reconhecer, pedir conselhos, pedir para um amigo, pedir para o teu gerente, quem sabe buscar suporte. Eu já busquei com psicólogo, busquei suporte. Por quê? Porque a gente não sabe tudo. Então, a coisa inteligente é admitir e contrata um profissional para te dar um conselheiro, para te ajudar a esse mundo que a gente não conhece. Porque o mundo da pressão profissional é muito grande. A gente sempre precisa entregar resultado. Sempre. Em que momento você se sentiu mais pressionado? Consegue? Quase sempre. Porque assim, no momento que você decide que você vai buscar estar entre os melhores, o momento é constante. Tipo assim, existem semanas mais tranquilas. Mas às vezes uma semana está tranquila, a outra está um temporal. Ou um mês tranquilo, outro mês é um temporal. Então a pressão é sempre grande. Mas existem momentos de ápice de pressão. Sim. Então, quando entrei na profissão, eu tinha o conhecimento técnico e muita vontade. Isso foi em 2003. Muita vontade. Mas faltava muita bagagem. Por exemplo, como acessar o cliente, como conversar com o cliente. Eu tinha muita vergonha de desembarcar com uma pasta para falar com o cliente. Por quê? Porque eu achava que aquilo, eu estava pressionando o cliente a comprar. Porque eu fiquei 20 anos no setor do comércio, né? Então, e depois eu fui entendendo que não, eu estava levando uma ferramenta para aquele agricultor. Que ele podia estar precisando, estava na minha mão, mas eu precisava, qual que era o elo? Eu precisava criar um elo para ele saber que eu tinha a ferramenta. Então eu comecei a olhar diferente, mas foi isso fazendo cursos de vendas, né? Eu fiz 9 cursos de vendas, cursos de atendimento ao cliente, então a busca constante pela melhoria. Então, e aí houve essa pressão inicial muito grande, que eu precisei buscar. Eu lembro, eu enfrentei um grande problema, foi mais ou menos em 2009, com a questão de metas altas e um híbrido, que eu trabalhava na Monsanto, um híbrido que apresentou os molicutes que temos hoje.
múltiplas espigas, ausência de espigas. E na época a gente entendeu que era uma transmissão de molicutes, mas era pelo pulgão. Então vivi toda essa pressão na época. A empresa teve que indenizar 48 lavouras. Nossa. Então foi uma pressão muito grande, porque eu precisava, ao mesmo tempo que eu precisava entregar um número para a empresa, eu não poderia deixar aqueles 48 agricultores com o prejuízo. E aí assim, eu lembro muito bem na época, a empresa falou o seguinte, mas isso foi uma praga. Tudo bem, mas na época não se entendia que tinha uma praga nova que teve que ser controlada, porque senão ia gerar aquele problema. Então hoje, que tem 8, 10 anos para cá, que surgiu no Brasil inteiro, que a gente foi tratar de melhorar, evoluir a genética para ter essa resistência. E aí veio os produtos para cigarrinha. Mas eu passei por essa crise. Outra grande crise de depressão foi em 2015, onde deu seca em muitas regiões do país e o dólar explodiu. O dólar foi, acho que 30 e poucos %, não lembro exatamente, mas foi um grande problema, uma grande crise, e onde eu não entreguei a meta. Onde eu não consegui entregar, ficou parcial, sabe? Então foi uma grande... Gerenciar isso, graças a Deus que eu tive excelentes colegas. Na época, o meu gestor foi o Adriano Bellodi, um grande profissional, nos ensinava a trabalhar, orientava a trabalhar e foi nos orientando para como crescer. Então a sentiu muito pressionado nessa época. Foi muita pressão. E depois na época da pandemia, né? Sim. Também, ali foi um desafio onde todo mundo teve que... Gigantesco também. Se reinventar. Mas quando você tem grandes líderes, o líder vai te ajudar a passar. É a experiência do líder, a capacidade do líder. Por isso é muito importante, diga com quem andas, né? Um conselho muda tanta coisa. Né? Exatamente. Um direcionamento, cara, você ia percorrer um caminho todo torto, cara, não faz isso aqui, ó. Segue aqui, ó. Você tá aqui no outro ponto. Exatamente. Então, é muito importante, a gente deve estar preocupado com isso, com quem a gente convive. Sim, de extrema importância. Extrema importância. Mas assim, a pressão é normal, sabe, assim, é constante. Porque você sempre tem que estar buscando evolução, né? E o que você considera, ou quando você considera, assim, a virada de chave em sua vida? Foi 2011. 2011. 2011... foi uma grande virada de chave, porque eu entendi duas coisas. Eu descobri meus pontos fortes em 2011, certo? Descobri meus pontos fortes, que isso é muito importante, a gente pode até abordar esse assunto. E descobri alguns marcos, por exemplo, um livro, ganhei de um gestor também, chamado Eduardo Borim, Qual é a Sua Obra? Do Cortella. E quando se entende qual é a sua obra, você percebe que o seu trabalho é muito mais gigante do que você imagina. Por exemplo, qual que é a obra de você que trabalha no agro? A sua obra não é levar um produto ou levar um conhecimento. Ela é muito maior. Tem uma família de agricultores do outro lado, que às vezes ela está andando entre a margem negativa e a margem positiva. Se ele entrar na margem negativa, a família desmonta. Ele tem que vender a fazenda, ele tem que vender tudo o que tem e cada filho vai ter que ir para um lado trabalhar. E se ele entrar no azul, digamos assim, no positivo, você vai ter uma família coesa, unida e feliz dentro do sonho deles. Então a obra do profissional do agro é muito gigante. Ela tem uma função, inclusive, social. Então é muito mais importante do que levar uma informação. É levar o bem, fazer o bem para aquele agricultor que às vezes não tem o mesmo acesso à informação que você tem. Por isso, isso é a obra. A obra é muito maior do que simplesmente uma informação, do que simplesmente erguer uma parede. Sim. O livro usa o exemplo, por que isso mudou muito a minha vida? Porque você se apaixona mais pelo seu trabalho. Diz que tinha 2 pedreiros, né? E aí eu perguntou para um, qual é a sua obra? Ele falou, não, eu estou erguendo tijolos aqui para formar aqui um templo, etc. E tal, vou botando um tijolo em cima do outro. Essa é uma resposta. O outro falou, olha, eu estou construindo um templo onde as pessoas vão vir com famílias, vão ouvir a palavra de Deus, vão sair daqui energizadas, deixar problemas, deixar aquele peso para trás e vão voltar mais felizes para casa. Essa é a obra. Nossa. Não é um tijolo em cima do outro. Os dois fazendo a mesma coisa, porém com a mentalidade completamente diferente. Claro. Imagine a honra. Eu sempre falo, o sonho de todo pedreiro
devia ser construir uma igreja. Isso é uma grande obra. E isso, nós temos grandes obras dentro do nosso trabalho também. Por isso tem que ser feito com amor. Então, e quando eu descobri os pontos fortes, isso mudou também. Por que 2011 foi esse marco? Os pontos fortes só vai te levar à vitória os seus pontos fortes. Você falou em perfil comportamental. Sim. Certo? Como identificar? Existe um teste, né? Existe um teste que a gente faz para identificar o perfil comportamental. Eles são 4, certo? Vamos lá, imagine que nós temos um quadrante aqui. Você tem aqui seguro, controlador, dominante e influenciador, certo? Então, normalmente você tem os quadrantes, eles se ligam, esses aqui. Você nunca vai ter um influenciador seguro, ele não faz em X, entendeu? Então o que acontece? O influenciador, ele tem um pé no controlador e um pé no dominante, entende o quadrante? E o dominante tem um pé no influenciador e um pé no seguro, mas os opostos não são. Então ele nunca vai... Em X não. Em X nunca. Então o que acontece? O que o teste mostra? O percentual que você é dentro de cada. Então, supondo, você tem 70% influenciador e 30% dominante. Por que isso é importante? Para a gente se conhecer também. O autoconhecimento é um grande desafio, né? E entender o seguinte, olha, eu particularmente, eu sou 99,9% influenciador. Opa, para aí, eu preciso suporte no controle e suporte do seguro. Eu como empresa. Eu não posso achar que eu vou fazer tudo sozinho. Isso é igual eu pegar o Messi, dar um par de luva e botar no gol. E ficar dando feedback, você tem que melhorar a defesa, tem que melhorar. Não, você tem que deixar o Messi fazer o que ele é bom para fazer. Então, no momento que você conhece o perfil comportamental, você inclusive reconhece que você precisa de pessoas para se completar. E vice-versa, né? E vice-versa. Então, você precisa entender tudo isso para se completar. Por isso que as pessoas se completam muito. Ninguém consegue brilhar sozinho. É onde eu ia entrar nisso, né? Identifiquei, beleza, sou dominante, sou influenciador, para onde eu vou agora? O que eu vou fazer? Então, mas aí é o seguinte, por exemplo, beleza, você se identificou, não, eu sou dominante. Tem que cuidar, porque o dominante normalmente ele tem uma postura que por muita gente é compreendida como agressiva, tá? Então, o primeiro passo é dosar isso, senão você pode repelir muitas pessoas. E o dominante tem que ter esse cuidado, entende? Por quê? Porque às vezes um jeito dele se comunicar, como ele é dominante, é um jeito mais autoritário, uma fala mais firme, mais volume, e isso pode prejudicar a comunicação. E espantar, por exemplo, o controlador que é o oposto. Entendi. Entende? E daí quem que vai fazer as tuas finanças? Quem que vai te ajudar no controle da empresa? Então você tem que entender que há freios também para o excesso. Entendi. A gente vai entrar um pouquinho em vendas. Sim. Certo? Se a gente for descer aqui nos assuntos, o cara domina demais, tá doido, dá vontade de ficar aprofundando. Mas vamos passar aqui por vendas, Laerte. Você acredita que todo profissional deve vender, deve saber vender, deve aprender? Sim, porque nós nos vendemos constantemente, tá? O ser humano, querendo ou não, ele faz parte, o cérebro nosso, ele sempre está avaliando as situações e as pessoas. É um modo de segurança, certo? É um modo de segurança. E isso é um instinto reptiliano que nós temos há milhares de anos. Então o que acontece? Em todo momento nós estamos nos vendendo. Por que todo profissional precisa vender? Exemplo, o médico ele vende a consulta. Se ele atender mal, não existe retorno. Se ele vender mal, o paciente não vai confiar no diagnóstico dele e nem nos medicamentos que ele passar. Então o médico precisa vender o seu posicionamento com qualidade. Por que tem médicos de sucesso baixo, que só tem o diploma na mão, e tem médicos especialistas que são um exemplo para a sociedade? Porque, primeiro, eles se diferenciaram realmente, eles sabem se vender. Primeiro, eles são extremamente profissionais, tecnicamente, porque a base é técnica, Sim. do que nós estamos falando. A base é técnica, e eles sabem vender o trabalho deles, sabem vender o seu conhecimento, certo? Tem alto nível de responsabilidade, buscam, normalmente médico vem de dom, né? Você acredita nisso? Com certeza, o médico tem que ter o dom
de cuidar das pessoas. Ele não pode ser um comércio. Ele tem que gostar de gente, gostar de ver o paciente que estava enfermo na cama, curado, se levantar, dar um abraço nele e ir para casa. Ele tem que se sentir feliz nesse momento. Esse é o médico de sucesso. E não aquele que faz a recomendação, tchau. Isso não é médico. Verdade. Então todo profissional precisa se vender. E vendas, como diz o Flávio Augusto, que esse dia eu dei carona para ele, né? O grande empresário Flávio Augusto. Carona para ele todo dia também. Todo mundo tem que se vender. Então a gente está vendendo. O engenheiro está vendendo a obra, está vendendo a presença dele, está vendendo a postura e o seu conhecimento. E assim vai no dentista, assim vai em todos. Relacionamento é uma venda, né? É uma venda. Tudo é venda. Então tudo é venda, certo? Venda é o processo de atender e levar a solução para alguém que precisa. E o que é uma boa técnica de venda? Uma boa técnica de venda, primeiro passo é você... Eu faço uma analogia, né, com a medicina. Então eu vou fazer aqui para compreensão. Sim. A venda ela passa pelo processo de entender, que na técnica a gente fala que é uma sondagem. Então na sondagem é como se o médico fosse te apalpando para entender aonde está a sua dor. E ele está sondando, certo? Então o primeiro passo é sondar, fazer perguntas. Aqui, como que está? E aqui? Então você está sondando o seu cliente, beleza? Depois, você encontrou o problema. Tu vai dizer assim, ó, só para conferir. Na técnica chama o problema. Reconheça o problema. É aqui a dor? É aqui. Deixa eu ver. Aqui, tá doendo? Sim, tá doendo. Assim, tá doendo? Tá doendo. Então é o problema. Você está reconhecendo a dor. Depois disso, vem a implicação. O que é a implicação? É o processo de dizer assim, ó, se você não tratar disso, você vai ter um prejuízo que vai te levar a, né? Supondo, você vai perder o movimento do braço. Certo? Por que eu estou fazendo com a medicina? Porque é fácil de fazer analogia. Depois eu posso trazer para o agro. Ok? Então, ó, se você vai perder o seu movimento, você vai ter um prejuízo. Um exemplo, no seu trabalho, você pode perder o seu emprego, você pode perder seu faturamento. Aí você pode levar, no caso, para o mundo financeiro. E depois é fazer o curativo. Ou seja, olha, a solução para isso, o primeiro passo é nós fazer aqui. Nós fazer... esse procedimento, esse procedimento, esse procedimento, e nós vamos, num processo de algum tempo, você vai curar esse problema. Esse é o processo de vendas. Deixa eu ver se eu entendi. Caraca. Eu vou identificar um probleminha. Isso é sondagem dentro do TPV. Sim. Aí eu vou falar de um problemão. Sim, você vai reconhecer. Possível problemão. Aí é uma implicação. Você vai implicar aonde vai te levar aquilo. Sim. E depois eu entrego a cura. A cura. Exatamente. Então, quando eu procuro simplificar o processo. O processo é isso. Então, trazendo para o agronegócio, você vai ter que fazer perguntas e entender onde está a dor da fazenda. Entende? Do médico? Onde está a dor da fazenda? Olha, minha dor está no nutriente X, se ele souber. Ou ele vai dizer, olha, meu grão é muito leve, supondo. Bom, que problema vai levar a isso? Olha, vai levar um problema que o caminhão vai pesar menos, vai ter uma produtividade de 5 sacas a menos. No final das contas, menos dinheiro no bolso. Exatamente. O que eu vou implicar? Olha, 5 sacas em 100 hectares são, quer dizer, 500 sacas é prejuízo. Vezes 100, nós estamos falando de 50 mil. 50 mil. Então, isso é implicação. Diz, olha, isso está te levando a um prejuízo de 50 mil. Beleza. Mas aí você tem que transformar em algo material. 50 mil, olha, dá uma viagem legal na praia, não é? Dá uma viagem legal lá em Caldas Novas, com toda a família. Faz sentido? Faz. 50 mil é a diferença na hora que for trocar a caminhonete entre pegar uma caminhonete de entrada ou uma topo de linha. Então você precisa transformar isso em valor. Seu valor é maior, você pode dizer, olha, isso aqui vale um trator. Então nós devemos resolver esse problema. E aí vem a necessidade. Sim. Então, o que é a necessidade? Necessidade de botar esse curativo. O que é o curativo? Um produto que atenda e resolva esse problema. Produto ou serviço? Ou serviço, é um produto ou serviço. Você repete para mim, por favor? Identificar o... Sondagem. Problema, você vai reconhecer o problema. Você vai implicar aonde isso pode levar. Implicar. Sim. E aí você vai apresentar a solução. A solução que é a necessidade que ele tem. Sim. Arma poderosíssima. TPV, isso é técnicas de vendas, né? Então, o que eu quero dizer assim, isso são técnicas
para atender melhor o cliente. Entende? Para você abordar de uma maneira correta, que ele perceba que você tem o curativo para aquela ferida. Sim. E como profissional, você deve estar preparado para achar essa dor. E aí vem o conhecimento técnico. Entendeu? Que é o que o médico faz com nós. Por que eu faço essa analogia? O médico senta aqui e me fala sobre a tua rotina. Me fala sobre o seu dia a dia. Aonde está doendo? Quais são os sintomas? Ele está sondando. Ele não sai falando do corpo humano todo, né? Do pé à cabeça. Ele fala onde é e tal. Onde? Vai entendendo. Aí ele te pede exame. Vamos fazer os exames. Frente aos exames, que são números. Ele fala, o tratamento é esse aqui. A analogia, a gente está trazendo para o agro agora, é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho um problema no joelho, né? Sim. Aí o médico quer me vender a cirurgia. Ele começava a me falar do coração. Entende? É a mesma coisa do agro. Não vai te fazer sentido, né? Não vai fazer sentido. Não vou comprar com ele. Agora, se eu chego no cara, o cara identifica a dor, usa as ferramentas de acordo com a minha dor, realmente. Ele te convence, né? Convence. Faz todo sentido. E é pro seu bem. Você como paciente é pro seu bem. Então eu entendo hoje como profissional do agro que não entende as técnicas de venda, ele está cometendo um grande erro, porque ele está dando, lembra da obra? Ele está deixando prejuízo na mão do agricultor, com a solução no estoque. Eu queria te perguntar agora, qual o maior erro que você vê no mercado agro hoje acontecendo nas vendas? É o erro de abordagem. É o maior erro. Porque assim, o conhecimento técnico eu vou considerar como básico. Base. Entendeu? É o grande alicerce, o conhecimento técnico. A partir daí, se você abordar errado, não adianta o conhecimento técnico. Você precisa do conhecimento para você, na sua abordagem, a hora que for fazer a sondagem, você fazer as perguntas corretas e o produtor entender que você está preocupado com o negócio dele e não com o teu estoque. Que o teu objetivo não é zerar o seu estoque, é atender a demanda dele. E ele sempre tem demanda. E se você tiver estoque, você vai atender. Então o erro da abordagem te leva ao fracasso. Certeza que leva ao fracasso. Lembrando, pessoal, tudo isso que nós estamos falando não ocupa espaço, o conhecimento não ocupa espaço e a base técnica é indiscutível no meu ponto de vista. Tem que ter. Tem que ter. Então, porque assim, o agricultor, principalmente a nossa região aqui, que é o entorno de Brasília, Bahia, é extremamente técnico. Eles têm informações maravilhosas. Olha, é gostoso conversar com o agricultor, porque ele traz novidades, ele te questiona, você entrega para ele te devolve conhecimento, experiência. Mas para isso ser uma mão de duas vias, você precisa se preparar. E no momento que nossa região, o profissional que não é técnico, aborda o agricultor, e o agricultor percebe que ele não tem conhecimento, ele não tem agenda para você. Sim. Simples desse jeito. O Marcos Boschini, dono da DF, sentou aqui e ele falou realmente a importância, né, do conhecimento dentro da propriedade dele. Quando ele nota essa vontade do consultor de realmente ajudar, de agregar, levando conhecimento, informação, ele dá uma atenção especial. Perfeito. Quem vai achar ruim alguém que queira te estender uma mão de apoio no seu dia a dia? Alguém vai achar ruim? Tem como. Então, agora, se ele perceber que você não está preocupado, não tem conhecimento, está ali passeando de carro, ele não vai te atender, ele não tem tempo para isso. Entende? Então o profissional precisa ser humilde e estudar. Defina vendas em uma palavra. Persistência. Persistência. Mas porque persistência abrange muito, né? Sim. Por isso que eu fui nela. Persistência em conhecimento técnico, persistência em bater a porteira, persistência em atender bem. Entende? Persistência é uma palavra ampla. Então eu saí por ela porque ela ramifica tudo, né? E hoje existe alguma ferramenta, você tem alguma ferramenta para disponibilizar para as pessoas que estão nos assistindo? Porque com certeza alguém ali já se identificou. Eu quero evoluir, eu preciso... Claro. Preciso ser um Laerte. Quem dera, né? Mas assim, a busca é constante. E eu tenho ferramenta sim. O mercado... Eu tenho um Instagram hoje que você pode encontrar os contatos da empresa, certo? Chama Cereais Mais Amigos da Planta, que é o bordão que eu uso no Instagram. Olá, amigos da planta, né? Então, o Instagram eu vinha sempre trabalhando a parte técnica, no sentido de lembretes,
recados, dicas, pequenas dicas, não aprofundando muito, certo? Para ser um palavreado mais compreensível. E aí, de 1 ano e meio para cá, muitas empresas começaram a me procurar para mim fazer treinamento de equipes. E aí eu percebi que o ano passado minha renda foi alta a minha empresa faturou muito alto dentro de treinamentos. Então, e aí um amigo meu, o William, ele falou, Laerte, a gente não tem noção desse conhecimento seu em treinamentos de equipe. Por que você não divulga mais? E a partir de janeiro eu comecei a gravar agora com esse foco sobre desenvolvimento pessoal. Então, hoje nós temos os treinamentos dentro da empresa, certo? Treinamento de vendas. De vendas eu dividi em 3 segmentos, mas dificilmente a gente consegue fazer os 3, que seria o júnior, o pleno e o sênior. Então o júnior é para o iniciante, o pleno já atendendo o agricultor já que tem objeções, etc. e tal, e o terceiro já envolve rapport, né? Rapport e também um pouco aí da psicologia da venda. É possível fazer os 3 juntos? Não tem como, porque o sênior, ele vai entender, mas o júnior não entende. Então o ideal é dividir em 3 etapas. Então cada perfil... porque um júnior não vai entender o último nível. Eu já fiz treinamentos, eu participei como aluno, onde eu abordou todos os níveis. É complicado, para o iniciante não tem como. Então são 3 níveis de TPV. É lógico que dá para fazer, Laerte, vamos fazer só o nível 1 e 2. O terceiro, vamos dizer assim, não tem dentro da empresa. Ok. Oratória no agronegócio é um treinamento que eu tenho também. E muito importante. Extremamente importante. Você que está vendo a oratória é o elo entre o seu conhecimento e da outra pessoa. Abriu a boca é oratória. Ela tem que ser bem feita. Esse elo, ele tem que ser bem feito e tratado com carinho. Entende? Então, assim, muitos profissionais não entendem isso. Eu acho que a oratória é subir no palco. Não. Abriu a boca, você está praticando a oratória. Sim. Então ela é muito importante e aí voltada para o agronegócio, o que é bacana que a nossa empresa pode levar? Porque eu tenho essa visão do agricultor, né, pelo meu dia a dia, tenho a visão do consultor técnico e tenho essa visão do treinamento. Então é muito rico o debate dentro do treinamento. A gente consegue, é um debate muito rico e promissor para quem participa. Então, além do perfil comportamental, do descobrir os seus pontos fortes, né? Sim. Que são os outros módulos, né? Aí, hoje a gente tem módulos também, módulo soja, módulo feijão, módulo trigo, mais módulo técnico. Milho, que é mais focado no técnico, entende? E eu consigo fazer isso somente Hoje é presencial. Hoje é presencial e nós estamos elaborando aí, num futuro próximo, quem sabe a gente venha a divulgar aqui com vocês, né, uma grande empresa do agronegócio, onde eu inclusive vou dar o treinamento para eles agora no mês de abril e nós vamos montar essa plataforma digital para ficar no digital, aí fornecer para todo o Brasil, porque falta perna a nível presencial. Por mais que eu goste muito, eu gosto do calor humano, eu acho que a interação é muito rica, certo? Muito mais proveitosa, mas como que faz? Não falta perna para tudo isso. Então a gente precisa ter uma outra maneira para aquela pessoa que quer, mesmo à distância, participar desse treinamento. De extrema importância, eu acho que torcendo aqui para o seu projeto dar certo, para você ingressar no digital. Com certeza, com certeza. Tem um módulo também, você que está começando no agronegócio, que foi feito aí a várias mãos com grandes diretores de multinacionais, amigos meus, que é o PGD, que é o Plano de Geração de Demanda. PGD. Como fazer um PGD de alta qualidade. Porque o que acontece hoje no mercado? Não tem, se você botar no Google, você não vai achar nem livro, nem orientação, nem treinamento, nada. Esse material é exclusivo. Exclusivo. PGD no agronegócio, ele é muito falado, tem muitos gestores que estão assistindo aqui que sabem, você é profissional que sabe. Mas às vezes você botar isso como um passo a passo é muito difícil. Porque eu fiz isso muitos anos e na hora de montar, não foi fácil não. Para não deixar nada de fora, entende? Então esse material é exclusivo, é o PGD altamente eficaz. Estamos aguardando, Laerte. Amém. Ansiosamente por esse momento aí do lançamento digital também, né? Também. Laerte,
Só pra gente fechar o bloco de vendas, era não ter te perguntado isso, cara, acabei esquecendo. A venda, você acha que ela acontece por emoção ou razão? Existem as duas maneiras, né? Você acha que existe o perfil do comprador, por exemplo? O perfil do comprador também, sabe? E isso acontece das duas maneiras. A razão, ela ocorre principalmente pelo perfil do comprador quando ele traz para a caneta. Então, ele vai pela razão. Mas existe a emoção também, né? Por exemplo, muitos agricultores compram máquinas pela emoção e não pela razão. Né? O engraçado é que o agricultor ele tem um afeto lá da infância. Ele cresceu brincando com o tratorzinho, com a colhedeira, com o caminhão. E aí ele se torna o gestor da fazenda e quando vê ele compra uma máquina por emoção, sem precisar dela. Aconteceu muito agora na pandemia, quando esse soja bateu 180, 200 reais. Muita coisa aconteceu. Muitos agricultores compraram máquina na emoção. Sim. E não na razão e o soja voltou. E eu conheço alguns que quebraram. Porque a emoção falou mais forte. Então, existem os dois perfis. Entendi. Então, o cara tem que ser muito bom, tanto para trabalhar com a razão, que é a parte técnica, quanto com a emoção, né? Exatamente. Como a gente sempre vem falando no podcast. Bora aprofundar a pergunta? Vai lá. E quando que o produtor compra na emoção e quando ele compra na razão? Exemplo, né? Você falou da trajetória aí, que o produtor compra um grande patrimônio, né? Patrimônio de valor agregado altíssimo na emoção. Né? Mas como fugir disso? Tem um momento de comprar na emoção e um momento de comprar na razão? Olha, na minha compreensão, o que diferencia entre comprar na emoção e na razão é o próprio momento que ele está vivendo. Tá? É lógico que falar com um psicólogo vai aprofundar muito mais esse assunto. Então, é uma pergunta que quem sabe esse profissional vai saber aprofundar mais do que eu. Mas eu entendo o seguinte, quando tudo está bem, a emoção fala mais alto. Quando tudo está difícil, a razão fala mais alto. Entende? Então a gente vê que nesse momento de crise que a gente está vivendo agora do agronegócio, soja de 100 e poucos reais aí a saca, depende da região, aqui está 108, 110, a razão tem que falar mais forte. Ela tem que falar. Já lá na pandemia, onde a margem era alta, teve gente que fez uma lavoura com custo do soja de 80 reais e vendeu a 200. Então ele ganhou uma safra. Então, na abundância, a emoção fala mais forte. O cliente trocou de carro, ele trocou de máquina, ele estava extremamente empolgado, arrendou mais terra. Então, no momento de abundância, a emoção fala mais forte. Né? Você dá um presente para a família, você dá uma viagem para a família. Sim. E a razão fica para trás. Então, acho que tem a ver com esse momento que a gente vive. E, com certeza, eu já fiz isso, vocês já fizeram isso também. Eu acredito nisso também. Boa. Respondeu bem. Laerte, outra questão. A Alpha Camp trabalha com gestão da fertilidade do solo. Você é consultor, você é produtor. Sim. E eu gostaria de saber de você, a sua visão. Qual a importância da gestão da fertilidade do solo para o Laerte? Olha, eu vejo que o grande alicerce, o alicerce do nosso trabalho é solo. É o ambiente que a planta, o principal ambiente, tirando a parte da micro-região que vive, é o principal ambiente. Por exemplo, como a planta vai se desenvolver em ambiente ácido? Né? Como que a planta vai se desenvolver faltando nutrientes? Hoje, todo mundo que está assistindo aqui e tem mais de 40 anos, provavelmente já esteja tomando algum suplemento mineral. Alguma vitamina, um hormônio, fazendo correção para a sua vida própria. Beleza. E o nosso solo como que está? Nós queremos que você que está pensando em colher 80, 90, 100 sacas por hectare, nós estamos exigindo um alto desempenho daquela planta. Então nós temos que ter condições para ela ter alto desempenho. Lembra de um atleta, ele tem que ter um ambiente ideal para correr, um tênis adequado para correr, um físico preparado, uma genética para correr. E o solo é esse ambiente. Então, como que o cliente não vai fazer essa gestão? Hoje, nós, através do SESB, nós temos referência de níveis ideais para cada nutriente. Então, como que eu faço no meu dia a dia? Eu tenho isso, uma tabelinha, e quando eu sento com o meu cliente, a gente pega a análise de solo, pega a tabela então, SESB. Tudo começa com a análise de solo. Análise. Sim. E aí precisa qualidade. E aí cai no campo de vocês. Sim. Análise de qualidade, de procedência, confiável. Beleza, a partir daí é número.
eu tenho um número aqui. Seu ideal, um exemplo, é 9 e o meu número está 5, é matemática. Eu estou devendo. Eu preciso elevar para 9. E assim, item por item da análise de solo. Então, a análise de solo hoje é como a análise do sangue nossa. O médico, antes de fazer a receita, ele falou, me traga esses exames aqui. O que é o nosso dever como engenheiro agrônomo? Olha, me traz essas análises de solo aqui. Essa é a analogia perfeita. A partir daí, a gente toma as decisões. Bravo. Muito bom. Laerte, a gente está caminhando para o final. Claro. Cara, fora de base o que você entregou aqui de conteúdo, sabe? Se a pessoa... Eu vou assistir esse podcast aqui mais de 3, 5 vezes até eu pegar muita coisa que você passou. Então espero que vocês façam a mesma coisa. E a gente vai trazer o Laerte aqui mais vezes, é claro, se ele quiser, para a gente aprofundar mais. Mas sim, Laerte, todo mundo que senta nessa poltrona, a gente faz a mesma pergunta, cara. Que é muito importante. Se você pudesse pedir um conselho agora para a pessoa que pode estar viva ou não, para quem você perguntaria, pediria esse conselho e o que você acha que essa pessoa te responderia? Olha, eu nunca pensei nisso. Uma pergunta difícil, né? Olha, eu acredito que eu perguntaria a Deus. A Deus. O que eu poderia ter feito melhor na minha história? O que você acha que ele te responderia? Olha, a primeira coisa que me vem é equilibrar mais a vida entre o foco profissional e o lado pessoal. Eu vejo que eu sou extremamente focado. Às vezes eu acordo 3 da manhã pensando em resolver os problemas do dia a dia. Às 4 da manhã, às 2 da manhã, pensando em como levar uma solução do trabalho. Então é um foco extremamente grande no trabalho. E eu estou buscando equilibrar isso, certo? Porque pela maturidade, né? Conhecendo um pouco melhor, equilibrar, ter um hobby, por exemplo, certo? Para ter uma válvula, pensar em outra coisa, além do trabalho. Senão a gente acaba pensando só no trabalho e deixando a vida pessoal para depois sempre. Eu acredito que seria essa a resposta. Então, baseado na resposta, eu também, como eu disse, eu acredito que eu também tenho isso, né? Essa questão do hiperfoco, buscar a melhorar, né, Laerte? Primeira coisa é reconhecer, né? Por isso que eu defendo muito de a gente saber ter os pontos fortes. Eu também tenho um hiperfoco, tá? E o hiperfoco parece bom, mas às vezes você está tão concentrado que você não consegue olhar a oportunidade que está do seu lado. No momento que você se conhece, você consegue frear, entende? Que é dar um passo atrás e olhar com amplitude. Para você falar assim, olha, calma, né? Isso pode resolver amanhã. E não precisa você perder sono ou sofrer o dia todo, porque essa solução ela virá amanhã, por exemplo. Ou para quem que eu vou pedir esse conselho? Né? Para quem? Eu tenho um grande conselheiro, que é o Hélio Dalbello. Conheço. Amigão meu, né? Então, às vezes eu sempre penso, vou dar uma alô lá pro Hélio, vou ver o que ele pode me dizer. Né? Que conselho que ele vai me dar? E, de novo, a importância de ter pessoas, heróis na nossa vida. Faz total diferença. Heróis. O ser humano precisa de herói. Seja o pai, seja um amigo, seja um gerente, ele precisa de herói para se espelhar. Diz, olha, nisso aqui o meu espelho é X, esse aqui é outro. Então, para quem eu vou pedir conselho nesses momentos de tempestade? Né? Pode ser o padre, o pastor, o pai, o amigo. E sempre é importante a gente estar humildade para pedir isso. No momento que você perde a humildade, acabou. Significa que você não tem nada mais a aprender. Ou seja, você está caindo. Sim. Olha só, foi muito bom, Laerte. E um detalhe para você que está nos assistindo, que além de todo o conhecimento que ele passou aqui, o cara ainda canta, toca e canta, meu povo. E nós trouxe ali um violão. Produção. Tentamos, né? Tentamos. E nós temos uma sugestão, até baseada, né, em quem você pediria o conselho, falou em Deus. Nós ia pedir um modão aqui, mas... Eu entendo. Cantar Louvar ao Senhor.
fechar com uma música, Isso. um cântico, pode ser? Isso. Uma mensagem, né? Uma mensagem que eu quero fechar é o seguinte, pessoal. A gente está falando de desenvolvimento pessoal. Nós precisamos sempre estar dispostos a ser melhor. E tem um lindo cântico da igreja que fala que nós precisamos ser como o barro na mão do oleiro. E pedir para Jesus fazer um vaso novo da nossa vida. E isso é no dia a dia, isso é na semana, isso é um sinal de humildade. Que a gente precisa sempre ser um vaso novo. E eu vou fazer essa pequena mensagem para a gente ficar registrado. Pode ser? Maravilha. Vamos lá? Ela é assim, ó. Eu quero ser Jesus amado, como barro nas mãos do oleiro, rompe minha vida, faz-me de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Muito bom. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus. Mais uma vez, Laércio, muito obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe, continue te iluminando nessa caminhada, cara. E que você continue abençoando vidas. Amém. Você está aqui para isso. Essa é a minha obra. Muito obrigado. Vamos lá.